Olá, minha gente, um grande abraço a todos que estão acompanhando aí o nosso Balanço Geral e vamos destacar no esporte de hoje uma reunião, claro que por videoconferência, que foi realizada ontem pela CBF, com os 40 clubes da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro. Inclusive, é matéria do ND+, acesse lá ND+, online, que você vai ter acesso a esta informação e tantas outras, né? Muito atualizado o site do ND+, em relação também ao esporte. Está ali, ó, CBF e clubes projetam início do Brasileirão para o final de semana de 8 e 9 de agosto. Então, é logo aí. Então, foi feita uma reunião por videoconferência, 40 clubes envolvidos e a ideia, a intenção da CBF é começar o Campeonato Brasileiro, até confesso, muito mais cedo do que poderia se imaginar. Pelo avanço da pandemia do coronavírus Brasil afora, eu imaginei que a CBF fosse projetar o início do Campeonato Brasileiro mais para frente, mas antecipou para 8 e 9 de agosto. Claro que isso tudo no condicional, vai ter que ter autorização das autoridades de saúde, porém, e eu vou citar um exemplo bem prático para a gente entender. Ficou definido, e apenas um clube dos 40 não aceitaram essa ideia da CBF, que foi o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense está para o Campeonato Brasileiro, o que o Avaí está para Santa Catarina, ou seja, não abre mão de jogar em casa e de treinar em casa. Lá em Curitiba também. Está proibido o treino, está proibido o jogo. Mesma coisa que lá em Florianópolis. Mas todos os demais clubes aceitaram, por exemplo, de não precisar jogar no seu estádio. Precisar jogar na sua sede e escolher um estádio onde o futebol está autorizado a acontecer. Então vamos para um exemplo prático, por exemplo, a dupla Grenal. Lá em Porto Alegre também. Prefeito, o governo do estado, não permite até agora jogos. Estão treinando, mas não pode jogar. Não se tem nem ideia de quando que vai começar o Campeonato Gaúcho. Se lá em 8 e 9 de agosto, de fato, começar o Campeonato Brasileiro e o Grêmio ou o Inter não puderem jogar lá em Porto Alegre, eles podem escolher, por exemplo, Chapecó para jogar. Porque aqui, por enquanto, pelo menos, o futebol está autorizado pela Prefeitura Municipal, pelo prefeito Luciano Boligon, que já autorizou os treinos, o governo do estado também. Então, os clubes terão esta possibilidade, esta opção de, não podendo jogar na sua sede, escolher uma outra sede para jogar. E apenas um clube que foi contrário a esta ideia, que foi o Atlético Paranaense. Então, é um passo adiante para a volta do futebol brasileiro, tanto Série A quanto Série B. Claro que esse assunto ainda tem que evoluir, mas acontece que, em se tratando de Campeonato Brasileiro, a CBF tem interesse e os clubes mais ainda. Muita gente, até os próprios clubes, não dão tão importância para a volta do campeonato estadual, de alguns estaduais, por quê? Porque o dinheiro que entra para os clubes, principalmente de verba de televisão, nos campeonatos estaduais é muito pequeno. A verba não é muito, não faz tanta diferença. Agora, no brasileiro faz. Série A e Série B, os clubes dependem muito da verba da televisão. E a televisão também quer a volta dos jogos, porque a poderosa, a detentora dos direitos de transmissão, está perdendo audiência. Na TV aberta parou de reprisar os jogos. O Sport TV não está passando nem um jogo ao vivo e está perdendo em audiência para a Fox e para a ESPN, que está transmitindo tudo que é campeonato lá da Europa, que já retornaram. Então, aí existe o jogo de interesse grande, financeiro, pela volta do futebol, principalmente em competições nacionais. Dito isso, então, vamos aguardar, mas é muito provável que comece realmente dia 8 e 9 de agosto o Campeonato Brasileiro da Série A e da Série B. E aí tem que dar um ligeirão nos campeonatos estaduais. E aí Santa Catarina está no rumo certo, porque, por enquanto, pelo menos está mantido a volta para o dia 8 de julho. Começa no dia 8 de julho e termina no dia 26. Mês de julho, Santa Catarina termina o seu campeonato. E aí os clubes, até aqueles que forem para a final, vão ter aí uns 15 dias para se preparar para o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. A competição, as competições nacionais, veja como vai ficar apertado o calendário. Volta em agosto e vai até fevereiro do ano que vem. Agora, os estaduais, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que em julho está descartado. Eles querem empurrar para o mês de agosto. Como é que vai disputar Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil e também Campeonato Brasileiro? Sem falar Libertadores e outras competições também. Então, vai apertar o calendário, é mais um motivo para Santa Catarina terminar no mês de julho. Começa dia 8, termina dia 26. O único impasse é o Avaí, que continua com impasse
entre Avaí e Prefeitura Municipal de Florianópolis. O Figueirense, por exemplo, se reúne daqui a pouquinho com o pessoal lá de Brusque. O Figueirense vai jogar em Brusque a sua partida pelas quartas de final. Então o Avaí é o único clube que precisa definir se vai jogar, se não vai jogar, se vai jogar em Florianópolis ou vai buscar algum outro lugar. Mas o certo é que, com este calendário da CBF, os estaduais têm que terminar em julho. E Santa Catarina, nesse sentido, está adiantado, está no caminho certo. Vamos aguardar, porque dia 8 de julho deverá rolar a bola. Vamos ver se o Avaí vai resolver o seu problema.